Boa noite você, meu amigo, minha amiga, telespectadores da TV Venda Nova. Eu sou Marco Silva e sejam todos bem-vindos a mais um videocast Venda Nova. Nesta noite eu tenho a honra e o prazer de receber no videocast Guilherme Carmo, professor de educação, onde iremos bater aquele tradicional papo bacana e legal. Também quero agradecer a presença do Dr. Marcos Ribeiro, que faz parte dessa bancada do videocast Venda Nova, o nosso advogado do povo. Lembrando que o videocast Venda Nova, ele tem a finalidade de entrevistar os parceiros e patrocinadores da TV Venda Nova, dando-lhes oportunidade para falar um pouco da história e um pouco da sua vida profissional. Guilherme, quem é o Guilherme Carmo? E qual sua relação com Venda Nova? Então, meu nome é Guilherme Luiz do Carmo, né? Sou nascido na cidade de Mercedes, zona da Mata Mineira, né? Vim para cá praticamente novo, 5, 6 anos, com a intempérie de ir e vir, porque a família que me trouxe tinha investimentos lá em Mercedes. Então, a minha criação para cá, de menorzinho de 5 anos mais ou menos, eu sou formado em educação física, né? Gosto muito e vivo na nossa região praticando futebol, né? Principalmente na nossa região aqui de Venda Nova, né? Salve aí pro Jardim Europa Futebol Clube, né? Tamo aí com a galera aí, Dinho, tamo junto aí. E assim, a minha relação com Venda Nova, ela continua, né, sendo de sentimento, embora eu já morei em outros bairros, mas a minha estadia em BH, a maior parte foi nessa região, e está sendo. Então, assim, o nosso apego é muito mais do que só morar, né? Tá ligado no envolvimento com a associação de bairro, ligado no movimento do sentimento da necessidade das pessoas mais carentes, né? Morando em regiões com difícil acesso a algumas coisas públicas e principalmente na questão de saúde, né? Então, assim, a minha convivência, meu jeito de cidadão vendanovense é de total preocupação com a sociedade como um todo e principalmente convocando, né, as pessoas através a importância da saúde através do exercício físico, né? Já temos alguns projetos em desenvolvimento, embora tardio e atrasado um pouco porque passei por um momento de cirurgia, mas agora já estamos reativando, né? Esperamos aí as oportunidades pertinentes para a gente poder pôr em prática o valor que é a educação física. A gente vai falar bastante, vai falar também a importância da segurança privada para BH e região, né? E o que significa isso, o que significa educação física, o que significa a parte da transformação corpórea, mas antes a gente vai falar também principalmente a nossa condicionante da saúde mental que é a válvula que ativa a transformação social que a gente precisa e busca. Claro que hoje em dia a gente tem buscado muito nos produtos. Isso aqui é água, mas a gente não tem valorizado a essência e a importância dela na nossa vida. E hoje nós estamos aqui também para esclarecer também um pouco disso e fundamental razão de sermos seres humanos, preocuparmos mais, principalmente com a sociedade nossa da região. E é isso aí. Estamos aí dispostos. Doutor Marcos, boa noite. Boa noite. Obrigado por mais uma vez participar do videocast Venda Nova. E a bola está contigo. Eu que agradeço, Marco Silva, pela oportunidade de estar aqui nessa bancada, que tem por objetivo entrevistar, né, lideranças, pessoas que fazem a diferença em Venda Nova, quer seja na política, no esporte, quer seja na área da saúde, da educação, do direito, enfim. Professor Guilherme Blade, né? Estudando aqui seu currículo, eu vi que você é acadêmico de neurociência. Também. O que é, explica para a nossa audiência, do que se trata a neurociência? Então, a princípio, falar de neuro tem a ver com neurônios, como funciona o nosso organismo, né? É como falar da psicomotricidade. O que é?
tem a ver com o que é de dentro nosso. Os 3 pontos da psicomotricidade é cognitivo, afetivo e motor. E a neurociência vem para que a gente que quer valorizar mais a essência do que é o ser humano, trata de dentro para fora a condicionante de transformação, de melhoria ou de até de estabilização de alguma adversidade metabólica, neural, né? Ao invés da gente procurar só injeção, tomação de produtos para criar uma reação química metabólica, para falar que a sua genética, mesmo que alguns tenham ponto de vista de que existe genética ruim, nós podemos provar que não tem, e tem gente que acredita. E metabolismo rápido ou lento, é bom ou ruim o lento? É bom ou ruim o acelerado? E a neurociência faz com que nós, que nos preocupamos em mais de tratar o indivíduo nas suas particularidades, na individualidade, especificidade e principalmente o momento que ela vive, principalmente em situação de educação física, tratamento do corpo, a gente está tentando aprofundar mais. Claro que a neurociência é muito mais do que a gente imagina, do que eu imagino. Por exemplo, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, quando eu comecei a aprofundar na psicomotricidade, e olha que educador físico estudando psicomotricidade tem pensamentos que a psicomotricidade só trabalha até os 14. Aí a gente fala, neurociência também é a mesma coisa? E o nosso corpo é o quê? Cheio de neurônios, micro-organismos, células, moléculas. E aí, dentro desse pensamento de tratar as pessoas especificamente nas suas capacidades individuais metabólicas, eu fui caçar mais uma sarna para coçar, como diz lá na minha terra. Messezano, Deus abençoe todo mundo, salve, salve aí, Parecido, Sargento Parecido, Deus abençoe meu pai, minha mãe, Ana e Pedro Luiz, lembrando de vocês. Então, assim, a neurociência vem para que a gente aperfeiçoe mais as individualidades, acredite mais nas capacidades individuais das pessoas, de dentro para fora, né? Então, assim, é muito fácil eu chegar como educador físico numa academia e vender o Ctrl+C e Ctrl+V. Mas é mais difícil, claro que demora mais esse entendimento na prática, sim, mas a neurociência vem para esclarecer as pessoas, vamos falar assim, achar a chave mestra de virar as condicionantes metabólicas dela para te entregar o resultado para ela, ela acreditando que a genética dela é ruim, ela acreditando que o metabolismo rápido é ruim ou lento também. E nós estamos aí para quebrar esse estigmatismo. A neurociência nos capacita para isso. Entende? Então, assim, se for explicar um minuto, a minúcias mesmo, a gente vai sair daqui louco, porque até como diz, né? Deus fala que tem coisa que está em secreto que nós em vida nós não vamos descobrir. Mas esmiuçar um pouquinho mais para nos aperfeiçoar e ajudar as pessoas a sair do marasmo de eu não tenho jeito, minha situação não tem solução. O que mais a gente vê na educação física, seja em academia ou em espaço aberto de treinamento físico, a gente vê as pessoas se fragelando por não saber a realidade da capacidade dela. E aí nós, profissionais, temos o jeito doido de falar que a genética da pessoa ela não tem resultado porque a genética é ruim, o metabolismo é ruim. Se melanina fosse prova de uma genética melhor, então todos os campeonatos mundiais tinham que ser um preto ou um negro. E aí só um negro reinou 14 vezes. Depois disso já veio uns brancos mais claros, um pardo. Isso é o quê? Isso é um trabalho bem feito com as partes de dentro para fora, ou seja, os neurônios funcionando, ativado pelo cérebro, pela intelectualidade individual, mas através de quê? De mobilidade, extensão e flexão do corpo, que causa a reação química que vai fazer com que os neurônios funcionem dentro da capacidade individual. E assim vai aprimorando. Neurocientificamente falando, ainda que a gente queira destrinchar um ser humano por completo, a gente não vai. Mas a nossa obrigação como educador físico, que somos médico do corpo, você acreditando ou não, mas nós somos o médico do corpo e principalmente da mente, porque se você não conectar, a neurociência não vai funcionar. A sua fibra muscular também não vai trabalhar. Então a gente precisa de entender, aprender, né, com a neurociência um pouco mais de dentro para fora, entregar o resultado que a gente deseja, que é a saúde para todos aí, independente do metabolismo rápido ou lento, genética boa ou ruim, se você acredita. Ô Guilherme,
Eu estou vendo aqui no seu currículo aqui o seguinte, você também é professor e instrutor de segurança privada, não é isso? Sim, sim. Fala um pouquinho dessa profissão Então, sua aí. além de ser instrutor e professor, eu fui por muitos anos, alguns anos, agente de operações especiais, como eu gosto de falar, privado, porque de fato é um agente de operação especial privado, podendo trabalhar quase que equiparadamente com a polícia, como com as outras instituições militar, civil ou polícia federal em situação específica, é um agente de operação especial. Então, isso é segurança privada. A segurança privada foi criada ou desenvolvida para ser um braço do Estado. Só que, infelizmente, é um braço do Estado, só que a valorização muitas das vezes não tem. Ou a gente até passa despercebido, porque nós mesmos que somos da área não valorizamos. Então, a segurança privada ela foi desenvolvida há mais de 42 anos no sentido jurídico, que vem pela Lei 7.102. Né? Ela é legalizada pela Lei 7.102, Portaria 32, que hoje está se discutindo a invalidade dela por outros estatutos que foram criados agora em 2024, em 2023 para 2024 começar. E aí, nós estamos falando da Lei 18.045, se eu não me engano, salva a memória, então, do Estatuto Novo. Porém, que invalida a Lei 7.102. Mas aí, a gente falar de segurança privada hoje, na atividade, a gente precisa de quê? A gente precisa de entender a importância dela. E por que ela surgiu? Porque o Estado não tem contingente suficiente para atender as demandas de garantir a segurança. Então, pegando um gancho aí nessa fala sua, que acontece? Tudo que é privado, às vezes trabalha no que o Estado não consegue prover por completo, né? Polícia Militar, Guarda Municipal, não digo nem a Polícia Civil, que tem um trabalho mais investigativo, Sim. mas a segurança privada ela atua onde realmente os braços da segurança pública não conseguem chegar. Exemplo disso, essa semana aqui em Venda Nova, teve um incêndio no ônibus 66 dentro da estação, do shopping estação. Hoje de madrugada, praticamente. E foi uns brigadistas profissionais civis que debelaram o fogo. Você entende? Se fosse esperar o pessoal do Corpo de Bombeiros Militar mesmo chegar, poderia não ter logrado êxito em debelar aquele fogo. Sim. Então, nesse sentido, hoje, qual que é a luta da sua categoria em Brasília ou na Assembleia de Minas para melhorar as condições? Porque na nossa audiência aqui, da TV Venda Nova, tem muitos seguranças que nos assistem. Sim. São pessoas que vivem diretamente da segurança privada ou têm como uma fonte de renda alternativa. Sim. Então, primeiro, o que acontece? A gente está vindo de alguns anos, né, de novidades, de emendas suplementar naquilo que a gente já falou, que eu já falei antes. A Lei 7.102. Eu sempre falo dentro de sala de aula a capacidade de conscientizar, mas não só conscientizar, a importância da gente ter uma integridade intelectual de não só falar da segurança, mas praticar. Que hora? Na hora que é necessário. Quando a gente entende que nós estamos preparados para executar aquilo que nos deve, como você deu um exemplo aí da atividade dos bombeiros civis. Por que eles conseguiram? Porque eles estavam preparados. E eu coloco sempre um questionamento dentro da sala de aula de formação e reciclagem, que é assim, como você está para a vida, referente à segurança privada? Pronto ou preparado? E qual que é a diferença? Pronto é a pessoa que fecha com algumas situações que ao mesmo tempo da necessidade ela trava, e a pessoa preparada ela consegue antecipar alguns riscos e está apto a ter uma atitude para garantir a segurança. No caso dos bombeiros civis, eles provaram o quanto vale o curso. Hoje, no Brasil, tem uma média que está discutindo em Brasília, que já foi até discutido, a validação de uma valorização melhor salarial para eles. Está se discutindo em Brasília a capacitação, a valorização do vigilante de uma forma mais
conectada, né? Como diz o CONASEP, quando tem o CONASEP lá criado, a deputada federal doutora Sheila aí, fortalecendo a categoria com o CONASEP, ainda o presidente do CONASEP, Alan Hassen aí, meus abraços aí para vocês, que tem a discussão sobre a valorização de várias emendas e leis a ser criada. Eu sempre falo o seguinte, nós podemos criar todas as portarias, emendas suplementares e novas leis, mas se a gente não valoriza a base, que é o conhecimento, e a gente valoriza o conhecimento, a base que hora? Na hora que a gente vai praticar a atitude, a provar quem nós somos na profissão, nas atitudes, ou seja, não deixar o risco pior acontecer, no caso, dando referência ao acidente do ônibus, porém, o vigilante também está lá apto. Se não tivesse os bombeiros civis lá, todos os vigilantes que estavam lá trabalhando na estação, eles têm que ter o raciocínio também assim, ó, não chegou ninguém, tem os extintores de incêndio em locais estratégicos. Então, ou seja, qualquer vigilante que está nesses ambientes, eles estão também preparados. Ah, mas é vigilância, segurança privada? Sim, mas o curso da base, formação e extensão tem um treinamento específico para essas horas. Ou seja, não é só pensar no, eu tô ali, cara fechada e morreu Maria. Não, é atividade completa, vigiar, zelar e cuidar. Mas dentro do curso de segurança tem essa questão do combate a incêndio? Tem. Não existe um curso no Brasil homologado, que a Polícia Federal homologue, que o vigilante não tenha a especificidade do treinamento em combate ao incêndio. E principalmente ao combate ao incêndio, a gente pode falar que é o primeiro socorros, né? Que abranja essa questão de percepção, beleza? Então, assim, eu até corrigindo aqui, não especificamente o curso completo, mas tem as especificações de como você vai agir. Primeiro socorro não é só você, uma pessoa que se acidenta. Quer dizer que pode acontecer um incêndio. Então, qual que vai ser a sua atitude? A leitura do espaço onde você trabalha, isso é uma pessoa operacional. Quando você lê. E quando você espera ou esteja preparado, qualquer situação, a gente pode falar que você vai agir de maneira segura, com menos gasto energético possível e mais tranquilo em termos de desgaste mental. Ou seja, a profissão de vigilante, ela é extremamente necessária. A valorização que a gente procura, tanto o CONASEP quanto os sindicatos aqui de BH, ou o Sindicato do Brasil, você vigilante do Brasil todo, quando a gente começar a entender que a transformação que a gente quer não vai vir por novas leis ou emendas, mas vai sair de dentro de nós, no respeito, na valorização dos próprios agentes, que eu sempre falo, porque não é outros, não é lá em cima que vai vir de Brasília, é de nós mesmo, porque quem é a base da profissão? É nós. Então a gente não pode esperar vir um milagre, mas assim, buscar o conhecimento, estar apto, com a mente aberta para trabalhar em conjunto com a equipe, porque tem muito isso, às vezes a pessoa fala que está pronto, preparado, mas não trabalha junto com a equipe, aonde muitas das vezes a vigilância peca e perde muito no nível de segurança dele mesmo e para o ambiente que está. Primeiro ponto da segurança privada é você cuidar de você para cuidar do espaço e das pessoas, mas o espaço vem depois. Primeira pessoa é você em condição, você cuida da outra e assim vai. Guilherme, voltando ao assunto da saúde, né? Nós tivemos um entrevistado aqui, professor Ulisses Martins Filho, inclusive um abraço aí. Um abraço aí, professor. Que ele é uma referência não só em Venda Nova, mas em Minas Gerais e no mundo, né? E ele sempre fala da questão da saúde preventiva. Sim. Né? No Brasil, hoje, a gente passa por um processo de envelhecimento em massa da população, né? Viver mais não significa viver melhor, porque nossos idosos aí estão, né, se entupindo de remédio, porque não começaram mais cedo um estilo de vida que prevenisse uma série de doenças. Somado a isso, a taxa de natalidade está despencando, né? Tem muitos casais que não querem ter filhos, quando tem, são poucos filhos que têm. Como é que você enxerga esse quadro do envelhecimento em massa do Brasil? Você falou da questão da neurociência, que nós somos 3, né? Corpo, mente e espírito. Sim.
E como poder evitar isso? Se você tem algum aluno que seja uma pessoa idosa, como que é seu trabalho voltado para o público idoso? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte, é como você falou aí, o mundo, não é só o Brasil, o mundo está envelhecendo em massa. Primeiro ponto, a desvalorização de si mesmo, no sentido humilde de colocar, quando eu falo desvalorização de si mesmo é por quê? Porque a gente não tem tempo para comer, não tem tempo para trocar ideia entre familiares, não tem tempo mais para você cuidar de você num 5 minutinhos andando a pé. Então começa-se a degradação do que nós somos como ser humano. Aí, quando a gente perde a oportunidade de olhar no espelho para você, olhar para você e ver você, o que está acontecendo com a gente? Neurologicamente, psicologicamente falando, nós estamos envelhecendo automático. A gente olha para o espelho, a gente não se vê. A gente quer ver outra pessoa. A gente quer ver o atleta, o professor de bodybuilding, o professor de crossfit, o professor da academia, mas nós não queremos enxergar nós. O que não quer dizer, como você falou, estar vivendo mais não quer dizer que está vivendo bem. Você está com o corpo rasgado, musculoso também, não quer dizer que você está 100% saudável. Como também os gordinhos, não. Está um pouco acima do peso ou um pouco fora da conexão do que se diz padrão. Ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. 3 pontos. Mas eu vou dar um exemplo. Essa percepção de endomorfo, ectomorfo e mesomorfo, ela provavelmente, não, sem precisar, posso errar por um mínimo ou máximo, mas tem mais de 40 anos essa percepção. A composição corporal. Nós somos... Explica melhor o que é isso. Quem nós somos? Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Ectomorfo é a pessoa magrinha. O pulso assim, ó. Tem a técnica do pulso, mas para muita gente não quer dizer que vai ser o padrão. Seu pulso hoje pode estar mais inchado, que é o momento. Aí nós entramos nos 5 princípios de neuroativação muscular, né, psicológico, que tem momentos que o estresse do seu trabalho te incha. Como é que eu vou dar precisão só no pulso? Eu não sei se você saiu da academia mesmo. Então vale a técnica? Vale. Mas a gente tem que revalidar, olhar, observar o momento que você vai fazer ela. Mas o que eu quero dizer? O meu físico, aparentemente, eu estou no mesomorfo. Aí você fala, mas por que você não é ecto? Porque meu corpo é mais rechonchudo. Aí tem gente que fala assim, eu tentei jogar bola muitos anos atrás, as pessoas falavam assim, você é pesado. Eu sempre falava assim, moço, vamos ver quem é pesado nas 4 linhas? Aí eu conseguia correr na média de uns, se fosse medir hoje, que tem aqui sensor de temperatura, uns 18 km a 20. Tinha jogo que eu perdia 1,5 kg a 2, se for olhar pesar na balança real. Então, a necessidade de valorização disso, eu não posso me apegar só nos 3 princípios de ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Mas eu tenho que me avaliar o meu momento. Hoje eu estou com 87 a 900, 87 kg 900 a 90 kg. Vamos pensar assim. Eu tenho 44 anos. 1,71 m. Pela base técnica, eu estou com 29% percentual de gordura. Sim. De MC. Aí, vamos medir pessoalmente. Aí eu vou automaticamente na medida das dobras subcutâneas, eu vou contradizer essa métrica. Que vai mostrar que eu estou com 10 a 16% de gordura corporal. Ou seja, quem que está errado? A base antiga ou o meu real momento? Aí eu tenho que me preocupar porque eu estou acima do peso, porque a minha média é de 56 a 72, ou eu tenho que me satisfazer e sentir conexão como eu estou hoje? Eu estou recuperando uma cirurgia no tendão, nos músculos posterior da perna direita. Eu sou o mesmo que eu corria 10, 20 minutos na esteira, 3 km, 4 km. Eu não sou o mesmo. Eu tenho que voltar na atividade real devagar. Agora, valorizar a questão da saúde, eu preciso. E o meu momento justifica. Meu momento é a base. Para qualquer pessoa. Você falou da idade avançada, de 60 para cima. Nós temos um problema muito grande na educação física. Depois dos 40 a gente sempre escuta. Não evolui, não cresce, não emagrece, não sei o quê. Aí tem que apelar para o condimento químico.
Aí vem o professor louco do professor Blade elevado à 12ª potência, que eu falo assim, ó. Depois dos 40 você cresce natural. Depois de 60 você evolui fisicamente natural. 94 anos. Eu tenho um cliente de 94 anos que não toma nenhum remédio. Para muitos ele precisava só de fisioterapia. Mas uma pessoa de 94 anos que anda Santo Antônio todo, a pé na maioria das vezes, vai para a farmácia, vai para a padaria, farmácia vai para o mercado, vai para a padaria, praticamente a pé, carregando a sacolinha. Como é que você põe um camarada desde 94 anos só fazer fisioterapia? Mas a musculação não pode. Como? O que é musculação para não poder? Vamos quebrar um outro estigmatismo? Musculação não é você estar dentro de uma sala fazendo peso, puxando peso, empurrando peso. Musculação é o corpo em movimento. É o corpo, articulação e o músculo fazendo atividade constante, ação da musculatura, ou seja, a ação do músculo. A musculação é o corpo em movimento. Então, ou seja, o idoso, novo, velho, no sentido da palavra social, você pode ter de 0 a 150 anos de vida. Se você estiver vivo, se tiver 120 anos, você pode fazer musculação. Se você tiver 0 ano, nasceu, tem 3 meses, pode fazer musculação. Ah, você é doido? Não. O que eu acabei de falar agora? Músculo em ação. O corpo em movimento é a musculação em pessoa funcionando. E o que nós precisamos? Como você falou, por que estamos envelhecendo em massa? Porque nós, como educadores físicos, nós estamos estigmatizando tanto a academia que as pessoas que, já que nós somos referência de saúde, como eu falei que nós somos médicos do corpo, que se você, educador físico, não entende isso, não aceita, eu aceito e vou te falar a real. Não existe, não deveria existir o educador físico que ganha menos do que o médico ganha. Mas sempre vai existir. Por quê? Porque nós não estamos chamando a responsabilidade para nós. Principalmente tratamento das pessoas idosas. Por quê? Antes tarde do que nunca, como diz um clichê social. Mas, de fato, antes tarde do que nunca, dentro das individualidades, especificidade e momento das pessoas. E aí, você pode começar com 60 a fazer musculação, o exercício físico, né, em pessoa. Mas será que atividade física é menos importante do que exercício físico localizado? E qual que é a diferença dele? Eu sempre falo isso dentro de sala de aula. Por que o exercício físico é mais importante, supostamente falando? E se a atividade física for mais importante para o corpo? O que vocês acham? Atividade ou exercício físico é mais importante? Primeiro, para responder, a gente tem que saber o que é. E que hora que um muda para o outro. E aí, a importância disso não é desqualificando uma ou outra. É juntando os dois pontos em momentos específicos, usando as chaves e virando. Independente da idade, quer longevidade? Movimenta o corpo, por favor. Entendimento do que é musculação é para quebrar o estigmatismo de salinha fechada. Todo movimento do corpo é musculação em pessoa funcionando. E nós, infelizmente, nós temos um problema muito grande na nossa profissão. Nós não queremos queimar neurônios para trabalhar com as pessoas que, de dito popular, que passou de determinada idade, tem várias comorbidades. Nós temos várias comorbidades. Eu costumo falar que todo ser humano tem um transtorno. E transtorno metabólico não é doença. É dispositivo que o próprio corpo usa para se encontrar e conectar em algum ponto aquilo que falta, que você ou eu, ou nós, deixamos de usufruir da alimentação. O corpo cria, o corpo desenvolve. Mas se você não alimenta, você não tem tempo. Eu não tenho tempo de comer, por isso que eu tomo whey protein. Mas quem falou que você precisa do whey protein? Você foi no endocrinologista, porque é o médico dos médicos que mede essa questão? Nutrólogo, né? Endocrinologista, vamos ser mais específicos, porque nós estamos falando de saúde. Se o nutrólogo não fez o que um endocrinologista estudou, como eu também não estudei o que o endocrinologista estudou, para eu ser, por exemplo, eu tenho uma especificação de alimentação, treinamento esportivo. Eu posso indicar os remédios, condimento químico obsessor? Posso. Eu devo? Eu já trabalho nesse ponto. Eu devo? Eu não devo. A princípio, não. Até eu entender e a pessoa entender que o que vai fazer o corpo dela evoluir? O movimento. Nós vamos chegar em alguns níveis que o corpo dela vai pedir. Mas mesmo assim eu vou falar, não, só tomar. Vamos dar um exemplo. Tomar creatina ou tomar para você ganhar mais força,
O que a creatina faz? O que é a creatina? O grupo de aminoácidos tirado do nosso metabolismo, modificado laboratoriamente falando, injetado as nanopartículas para a molécula funcionar mais rápido ou aceitar mais rápido, mas a creatina não veio para te dar músculo, ela veio para limpar seu corpo de inflamação. E posteriormente, seu corpo limpo é igual o motor do carro. Velho sem fazer revisão. Se você faz revisão, não fica mais macio? Não anda mais? Não economiza mais? A creatina é isso. É um anti-inflamatório do nosso corpo, tirado, modificado quimicamente, jogado. A gente, quando a pessoa toma, que pode tomar depois de 19 anos, pelo que a ciência explica, depois dos 19 anos, você pode fazer a sua dosinha lá, que está lá na caixinha. Então já posso tomar. Então, depois dos 19. Depois dos 19. Já fiz 19. Então, as pessoas já estão tomando nem fazendo exercício. Mas o que não é o problema. Mas também não está nem preocupado em tomar água. E aí tem os revestrezes, como diz com todo respeito a palavra. O transtorno metabólico, que é o quê? Inchaço. Por que é inchaço? O que eu acabei de falar que a creatina faz? Desinflama. Tira as moléculas e as células mortas. Ela não cura a célula doente. Ela mata. Por quê? O micro-organismo do nosso corpo foi modificado para isso. Para você não gastar energia perdendo tempo de... Gasta-se 1000 neurônios modificados da creatina para reviver uma célula morta. Gasta 1 neurônio modificado da creatina, micro-organismo nosso modificado, produz 100 células. O que é melhor? Gastar 1000 para reviver uma? Ou criar 100? Um exemplo, tá? Figurativamente falando. Mas como que a gente faz? Por que a água é mais importante? Por que se você não beber água, você não vai evoluir em nenhum exercício com nenhum suplemento? Por quê? Talvez questões metabólicas? Talvez questões metabólicas. Também, porque faz parte do nosso corpo. Mas o nosso corpo não é feito praticamente 80% água? Sim. E se você injeta produto que vai sugar o líquido do seu corpo? Desidratar você. Principalmente em tratamento de desinflamação. Se você não toma, vai sair para onde? Qual que é a fase mais rápida que sai as nossas toxinas do nosso corpo? Não é pela urina? Sim. E as pessoas estão tomando produto, injetando produto, e não estão tomando água, inchando, mas não bebe suficiência de água. Ah, mas eu estou tantos anos, eu já cansei de ouvir. Estou 2 anos, mas não estou vendo resultado. Por quê? Porque continua fazendo as mesmas coisas, não tem coragem de quebrar a rotina. Eu, como educador físico, também estou acostumando você nisso. Tá bom, você gosta de fazer isso? Pode fazer. Não, se você quer resultado, você tem que quebrar as razões. Você tem que ser verdadeiro com você quando você olha no espelho e fala. É como se fossem as profissões. Nós não estamos aqui agora? Sim. Eu estou quebrando. A última vez que eu fiquei na frente de uma câmara profissional igual essa, como vocês, foi em 2010 na Esporte Interativo. Conta para nós como é que foi essa experiência aí. Só um adentro, então. Tive a honra de trabalhar sentado do lado do Romário. Que bacana, cara. Do Ricardo Rocha. Carlos Alberto Torres, que foi o que me convidou na época, né? Meus sentimentos para a família. Capitão do Tri. Isso, de 70. De 70. E da melhor seleção de 82. Uhum. Né? E aí, eu tive a honra, nesse contraponto, de viver com a seleção brasileira de cego, mais ou menos uns 3 meses lá no América Futebol Clube. E aí, nesse todo de caminho, a gente consegue ver o quê? Adaptações. Teve colegas meus que falaram assim, mas você não é fã do Romário? Você não é seu maior ídolo? Mas você tá como se você não fosse. Não, eu falei, sou. Só que eu sempre via o profissional e vejo o ser humano. Eu fiquei mais emocionado com a seleção brasileira de cego, quando eu errei 2 pênaltis no São Januário, numa participação que eu fiz lá. O rapaz que é deficiente visual, talvez 100%, que a gente não tem certeza na época, eu nem perguntei. Eu estava triste lá na quadra, fazendo as nossas atividades com eles lá. Ele chegou para mim, o maior centroavante da seleção brasileira de deficiente visual, e é a maior campeã de todos os tempos, de todo mundo, tá? De Copa do Mundo, pesquisa, mais de 14 vezes. A seleção brasileira de deficientes visuais? Deficientes visuais. Mais de 12, pelo menos. Então, ele chegou para mim e falou assim, não precisa chorar não fica triste não, sua luz não era para brilhar. Eu falei assim, mas eu não estou triste porque a luz não era para brilhar. Porque eu já não tinha esperança. Na hora que talvez a janela ia abrir a última vez, eu vou e erro 2 pênaltis. No São Januário, naquilo que a gente fica vendo na televisão ali, nossa, eu nunca vou pisar.
Então, ou seja, tudo é o quê? Adaptações metabólicas, corpórea, mental. E aí a gente reconhece e sabe quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E de coração, a vida nossa de convivência, a gente precisa de aproveitar, né? Viver a realidade. Em todos os aspectos. Vivi essa experiência, tive a honra de conviver, trago dessa experiência o sentimento que eu tenho uma irmã com necessidade especial também. Então, assim, isso só me reacendeu a verdadeira vocação. Eu creio que eu estou buscando conhecer mais essa vocação, mas eu gosto muito da educação física. Para quê? Para trazer dentro da psicomotricidade a vida para as pessoas. E o exercício físico, se existe um remédio infalível para qualquer deficiência ou qualquer problema neurológico, psicológico, é o movimento corpóreo. Educação física, todos os professores do mundo ou do Brasil, se de fato nós acreditamos na capacidade, no poder que é a educação física, que é o conhecimento que nós buscamos, daqui uns 5 anos, talvez, nós não vamos ficar preocupados em tomar condimento químico, porque nós não vamos estar nessa palavra que você falou, tardio. As pessoas estão envelhecendo. E, de fato, o envelhecimento é natural. Mas nós estamos envelhecendo porque nós estamos preferindo o ato de só sacudir 2 gramas de um produto para equivaler 2 quilos de comida que você comeria durante o dia. E o seu metabolismo não trabalha da forma que deveria trabalhar. Como é que o seu corpo vai funcionar melhor? Então, assim, trazendo de volta para o nosso pensamento, a idade avançada, pode-se fazer musculação? Uma vez que a gente já entendeu que musculação não é você estar dentro de uma sala fechada, é o corpo em movimento. E se o profissional que está, ou que você procura, entender, tiver um ser humano ligado, da razão de ser o movimento ou o exercício físico que vai ser direcionado, não tem por que não praticar exercício físico. E aí, posteriormente, de uma necessidade específica, como nós falamos do controle metabólico, sabendo que nós, por mais que somos nutrólogos, nós nunca vamos ter a visão que um endocrinologista teria. Mas se o nutrólogo estudou a parte profunda, como eu estou tentando aprender um pouco mais do âmago da originalidade do ser, de dentro para fora na neurociência, que é para a gente ficar quebrando esse negócio de, não tem jeito. Tem. O conhecimento é isso. A educação física é um conhecimento que vem para ajudar o ser humano a ter mais vida. Não é só para você empurrar peso, 100 quilos, 300 quilos. Então, ou seja, hoje eu até brinquei na fisioterapia com o rapaz lá, que eu coloquei 300 quilos. Nossa, depois de 6 meses de uma incisão nos tendões e no músculo da perna, mas talvez se eu for fazer igual todo mundo faz, de empurrar peso, eu empurraria 380. É loucura falar de 300 quilos no leg 45. Para quem não entende ou sabe, é peso ou não é peso? Você que treina, vocês treinam? Já treinaram? Já foram na academia? Imagina você, eu já pus 300 quilos, não foi para mostrar para ninguém. Foi para aprimorar um jeito técnico de fazer. Aí depois eu vi que eu exagerei, baixei 20 quilos. Aí o cara falou assim, não, que isso? Não, agora nós vamos fazer com 20 quilos a menos. Vai parecer que tem 340. Ou seja, cada momento, individualidade e especificidade de momento. Os 3 pontos que vai ativar o seu corpo, trazer saúde. Dentro do limite de cada um. Integridade intelectual e humana. É você com você, sabendo dos seus limites. Um profissional que tenha o valor real do que é educação física e entenda mais ou queira se abrir para o mundo do que é musculação, que é o corpo em movimento. E aí nós podemos falar que qualquer ser humano, de 0 até a morte, pode praticar musculação. Agora, como vai praticar? Professor Guilherme Blade, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer ter um pouco de polêmica, mas é uma coisa que já está na sociedade aí reverberando já tem um tempo. Existe uma indústria das academias convencionais, né? Que é aquele ambiente fechado, muita gente, o pessoal até brinca que são os Enzos, né? Os Enzos e as Valentinas estão mais preocupados em fazer story dentro da academia, fazer videozinho para o Instagram, videozinho para o TikTok, e acaba que não estão ali para malhar ou fazer um exercício. Atrapalhando até quem está em objetivo. Isso, exato. E assim, existe também um culto da vaidade, né?
que às vezes a pessoa é obesa, ou então está com sobrepeso, ou está com uma idade mais avançada. Às vezes a pessoa até fica constrangida de frequentar aquela academia, que em boa parte é composta de clientes jovens, né? Aquela fogueira de vaidades, um competindo com o outro, ver qual que é o bíceps está maior do que o outro, enfim. Resumindo, voltando aqui para a Venda Nova, que é a nossa regional. Aqui nós temos o Parque Serra Verde, que é uma maior área verde de Venda Nova e, salvo engano, acho que um dos maiores de Minas Gerais. Nós temos o Parque Baleares, no Jardim Europa. Nós temos o Parque Lareira. Enfim, nós temos muitas áreas verdes onde as pessoas poderiam exercitar em grupo ou não, respirando um ar puro, saindo talvez até de um pouco desse ambiente tóxico que se tornou as academias. Só lembrando, nós temos o Centro Cultural Venda Nova também. Muito não bom. Seja grande, mas bem arborizado. Inclusive tem até capoeira lá também, né? Guarani, GNV, Grupo Capoeira Novo Gingá. Isso. E aproveitando a oportunidade que você falou, o Grupo Cultural de Venda Nova, doutor Marcos, eu quero fazer um convite, Centro Cultural, né? Quero fazer um convite ao administrador, as pessoas que são os diretores lá. A Débora. A Débora, né? Quero fazer um convite a ela para poder participar de um videocast com nós aqui, para ela falar um pouco para a gente a respeito das atividades do Centro Cultural. Sim. Tá, então, só concluindo, eu vejo que seus estudos são estudos que saíram um pouco da curva daquilo que é pré-estabelecido, né? Você desenvolve algum trabalho nesse sentido de levar seus alunos para conscientização, questão ambiental, enfim, exercitar ao ar livre? Então, a minha proposta, como sempre foi, é quebrar esses paradigmas que determinado tipo de exercício ou de conjunto de treinamento não funciona ou funciona mais que. Eu sempre tenho o pensamento e coloco nos clientes e amigos assim, ó, tudo funciona. Por exemplo, o que é funcional, um treino funcional? A gente tem o estigmatismo de funcional correr para lá, um treino mais intenso e curta duração. Mas o que é funcional? Todo movimento do corpo é funcional. O estímulo das pessoas sair de dentro do quadrado da academia, ele é latente. Por quê? É como você falou. As academias, infelizmente, nós temos o padrão da mídia de referência de saúde. Mas se fosse referência de saúde, de fato, na prática, existiria pelo menos 50% dos idosos, das pessoas mais velhas. Principalmente, até os 50 você vê bastante gente. Mas você vê alguns depois de 60, mas o percentual não chega, se for olhar no mundo todo, não chega a 35%. Dos de 60 para cima, dentro de academia. Um dos motivos é esse que você falou. É o estigmatismo do corpo perfeito. Aí... Padrão pré-estabelecido. Isso, padrão pré-estabelecido. E aí as pessoas se sufocam mentalmente, se perdem o seu próprio eu, tentando achar um eu do outro. Sim. Aí por isso que as pessoas ficam mais tirando foto, e às vezes... O famoso tá pago, né? Então nunca tá pago, né? E às vezes ali estamos sempre devendo. A pessoa tá perdendo o lado mais humano, que é compartilhar. Eu fico vendo, às vezes a pessoa tá ali, começou agora, aí chega um grupinho ou dois que quer tomar conta do aparelho e perde-se a coletividade, de rotatividade do aparelho. Aí acha até ruim, tem umas pessoas que acham até ruim da pessoa dividir. Ou seja, o princípio de saúde mental é trocação de ideia um com o outro. Sim. Porque você está num ambiente ali, não é só de puxar peso ou empurrar peso, mas é interpessoal. É um alívio de tensões psicológicas, e tem profissões e profissões. Você é advogado, o doutor é um policial aposentado. Hoje nós somos a técnica da técnica, o defensor e o idealizador da TV Venda Nova. Isso para mim é uma satisfação, porque apesar de eu ter 44 anos, Deus sempre colocou essas pessoas com esse know-how de vocês na minha vida. Que eu sempre falo o seguinte, que conhecimento nunca é demais. E eu sou um cara doido, biúdo, na minha terra, lá em Messejano, Deus abençoe. Atrevido, o jeito de perguntar, eu fico perguntando, eu quero aprender. Por que é isso?
Eu sou o tipo da pessoa que tô na sala de aula, eu faço sempre as perguntas idiotas. Não, isso não é atrevido. Curiosidade é uma prova de inteligência. Sim, então, mas na minha região não era, entende? Era tipo, Naquele contexto. naquele contexto social, não. E até hoje, eu já estive fazendo uma palestra no colégio lá no Barro Preto, que no finalzinho a pessoa chegou assim, você quer falar igual branco. Eu falei assim, mas que parte você viu falando igual branco? Porque não sei o que, você não tem consciência de classe. Eu falei, como eu não tenho consciência de classe? Você sabe quem eu sou no sentido de pessoa? Eu praticamente comecei a estudar mais depois dos 14. Pois é. E hoje eu estou com 40. Então, assim, a consciência de classe eu tenho. Tanto é que eu estou aqui buscando a valorização do ser humano, independente da cor, independente da condição social financeira. É valorizar o que Deus criou. O corpo perfeito. E outra, o nosso metabolismo é perfeito, é equilibrado. O metabolismo meu é lento. Moço, é perfeito. Meu metabolismo é acelerado. É perfeito. Minha genética é ruim. Não existe genética ruim. E quem prova isso? Nós, educadores físicos, nós temos que garantir para as pessoas que não existe. Mas nós estamos na contramão. Eu não consigo te dar um resultado, eu falo que a culpa é da sua genética. Não, é porque eu não estou querendo queimar os meus neurônios para estudar os seus. Que aí é onde eu entro a neurociência. Para você ter a sensibilidade com as pessoas, você tem que entender um pouquinho mais profundo. Antes de ser mais profundo, você tem que entender o que é psicologia do desenvolvimento. Aí tem gente que fala assim, mas psicomotricidade só trabalha até os 14. Se trabalha até os 14, então quer dizer que o meu cérebro, dos 14 até os 44, não evoluiu? Não sofre adaptações? As suas, a de nós todos? Ao do nosso técnico? Será que nós não temos evolução psicológica no corpo? Adaptações? Ou seja, então tudo isso tem a ver com o seu desenvolvimento físico. E tudo isso está ligado naquilo que nós estamos dispostos a quebrar. Eu não posso acreditar só porque eu sou negro, a minha genética é boa. Eu tenho irmãos, com todo meu salve aí, Carlinhos, meus irmãos, que tem um problema de coração. Meu pai não tem, minha mãe não tem. Pois é. Então eu não posso culpar a genética. Ô, Guilherme, a gente falou aqui rapidamente sobre a questão dos deficientes, né? Sim. Só queria aproveitar aqui, fazer um convite para a nossa audiência da TV Venda Nova. Dia 21 de setembro, daqui a um mês e pouco, é o dia do deficiente. E as pessoas falam, portador de deficiência. Não, ninguém porta deficiência. A pessoa tem deficiência. Portar, a gente porta um celular, uma carteira, enfim. Então, dia 21 de setembro, vai ter um evento na Praça do Cônsul, em Venda Nova, de conscientização das pessoas com deficiência. Aí é deficiência mental, deficiência física, seja ela qual for. E a organizadora é a Cláudia, do Rotary, Cláudia Barros, inclusive um abraço, ela que sempre assiste o nosso videocast, e eu vou fazer essa ponte para você dar uma palavrinha lá. Sim, pode. Né? Podemos contar com você? Pode contar comigo. O meu objetivo, quando eu me descobri aonde eu queria chegar e quero chegar, na tratativa do que é o ser humano, tratar o ser humano de igual para igual, você falou de deficiência. Eu tenho uma especificação de estudo de pessoas com dificuldades, necessidade especial. Maravilha. Eu sempre falo o seguinte, que todos nós somos especiais. Todos ser humano. Todos nós temos uma necessidade a se descobrir ou a ser tratada. E seus limites. E os nossos limites. Por isso que tem os 3 princípios, individualidade, especificidade e momento. Então, não é as pessoas que precisam ser ressocializadas quando a gente fala de deficiência, de alguma anomalia psicológica ou articular ou metabólica. É nós que precisamos de valorizar o ser humano como um todo. Nós somos egoístas, nós ditos perfeitos. Porque quando vai uma pessoa cadeirante na academia, a maioria hoje, a maioria das academias estão se preocupando. Mas quantos cadeirantes você vê nas academias? Acessibilidade para as pessoas chegarem. Até tem, mas quando você vê? É errado. Qual que é a nossa política para atrair essas pessoas? Vai dar muito trabalho? Não, senhor. Não dá muito trabalho, porque o nosso objetivo, quando a gente pensa que vai dar trabalho, porque o nosso objetivo não é tratar o ser humano por igual e entregar o que a educação física
veio para entregar? Que é o melhor de você individualmente falando, independente da idade. Não tem idade para você fazer exercício físico. E se você tem alguma anomalia, principalmente física ou psíquica ou cognitiva, procura um profissional que seja humano e de fato entenda o que é educação física. Nada mais é do que a ciência do conhecimento que veio no Brasil reconhecida em 98 pelo presidente então Fernando Henrique Cardoso, 98 tem pouco tempo. que sancionou uma lei para obrigar a termos nós a profissão. Porque até então, qualquer pessoa que praticava uma atividade física, principalmente os militares, com todo respeito, porque eu fui criado junto, né, dessa área, e Sargento Aparecido, Deus abençoe, meu primeiro professor na escola de futebol, desculpa eu ter feito um gol contra em 2000, com 13 anos de idade, me chamaram para entrar no jogo. Ele tá até hoje está dormindo por causa desse gol contra que você fez. Porque as pessoas ficam me cobrando, né? Deve ser por isso que você não seguiu para o profissional. Infelizmente. Então, assim, o que acontece? Então, a gente vê isso aí, sabe? Então, a valorização das coisas, a gente precisa muito de recondicionar a nossa cabeça e tratar o ser humano. Muito bem. Ainda falando sobre o evento do dia 21, pessoal, eu não vou lembrar de cabeça aqui o WhatsApp da Cláudia Barros, que é a organizadora. Ela é uma moça muito inteligente, muito simpática. Ela é cadeirante, sabe? Vocês podem me chamar no meu WhatsApp, que eu passo o WhatsApp dela. E importante, esse evento ele está sendo vendido uma camisa num preço muito acessível de R$40, que é justamente para poder custear todo o evento. Pode me chamar no 31 99 31 93670. Repetindo, 31 99 31 93670. E nessa esteira, o Guilherme Blade, haja visto que a gente está caminhando já para o final da entrevista, queria que você passasse as suas redes sociais, seu telefone de contato, né, para as pessoas poderem te achar, para poder te contratar como personal ou para dar uma consultoria nessa área, ou também instrutor, né, de segurança privada. Então, minha rede social é Professor Guilherme Blade 2. Se você procurar lá, você vai ver o Guilherme duas páginas, mas acessa a 2 porque é mais fácil da gente interagir e mais rápido. E tenho no Facebook, Guilherme Luiz, né? E meu celular do WhatsApp, 31 99306 5759. Dando um gancho, mandando um abraço aí para a galera lá da Barragem Santa Lúcia, do grupo GAAC, Amigo das Crianças. Já faço um convite a vocês aí, né, para comparecer, fazer uma visita lá, que é uma instituição, uma creche escola, não tem órgão governamental que ajuda, é só a comunidade. Na Barragem Santa Lúcia. Ah, sim. Bem próximo daquela passarela ali, que saindo lá para o Ponteio. Sei. Né? Então, assim, qualquer lugar que você precisar, tá em uma página também no Instagram e no YouTube, Amigo da Criança, pesquisem lá, em breve a gente vai estar falando mais sobre isso. Nós estamos na luta aí para fortalecer essa região nossa, nesse quesito, e principalmente conscientizar as pessoas a importância disso, não só um evento que vai ser dia 21 de setembro, é um domingo, como no geral de cuidar do outro. Né? Eu sempre falo que a gente, como diz o Portela, a gente tem que ter uma ética intelectual. A gente fala muito de política social, de tratar as pessoas com especiais, mas nós não estamos tratando de forma especial as pessoas. Muito bem. Guilherme, nós estamos chegando aí na etapa final do nosso videocast Venda Nova, mas antes eu quero dar um recado aí para você que está nos assistindo, que ainda não segue as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Ajude a TV Venda Nova a crescer um pouco mais e se programar para poder fazer programas como esse e convidar outras pessoas para poder falar um pouco da nossa regional Venda Nova. Guilherme, eu quero aqui... Só um minuto, Marcos, se me permite. Sim. Pegando um gancho nessa fala, é muito importante que as pessoas nos sigam, porque nós somos uma web TV, né? Nós estamos nas redes sociais. Então, quanto mais seguidores a gente tiver, nós temos um número bom de seguidores, mas a gente precisa ampliar. Mais pessoas serão impactadas pela programação da TV Venda Nova. É importante se inscrever mesmo no YouTube, tocar o sininho para receber notificações, curtir e partilhar os nossos vídeos.
Outra coisa importante, sábado agora, a TV Venda Nova esteve, sábado último agora, esteve no Complexo Vida Nova do nosso parceiro Sérgio Gomes. O Sérgio Gomes é um empresário aqui da região que acreditou e apoia, é um apoiador da TV Venda Nova, porque ele tem uma visão diferenciada, ele tem uma visão moderna. Então, eu vou mandar esse recado agora para você, que é empresário, comerciante de Venda Nova, seja um patrocinador, apoie a TV Venda Nova. A TV Venda Nova não é do Marco Silva, não é do Marcos Ribeiro, do Luciano Silva, nem do Rogério, nem do Guilherme Blade, é do povo de Venda Nova. Porque sem nós aqui, ela tem que continuar a acontecer, porque é a primeira e única emissora de televisão de Venda Nova. E você, sendo um patrocinador, acreditando no projeto, você vai ter retorno, porque a sua marca ou o seu serviço prestado será visto. Terá um programa de qualidade, né, que vai demonstrar a sua marca para um número... Rede social não tem alcance, tem gente no Japão que está assistindo o programa. Meus parentes nos Estados Unidos assistem o programa, pessoas do mundo inteiro. Então, assim, e fica gravado. Então, se você é empresário, seja independente do porte do seu comércio, pequeno, médio ou grande, ou um prestador de serviço, ou então presta o serviço Venda Nova, procure a nossa emissora pelo WhatsApp da emissora e venha ser um parceiro. E se você realmente faz a diferença, também será convidado para sentar aqui na bancada conosco, para contar sua história. Todas as histórias que vêm aqui são histórias de superação. Ele veio lá de Mercedes, um batalhador, né, que está aí rompendo aí fronteiras. Então, acredite na TV Venda Nova. A TV Venda Nova é a TV do futuro, a TV do povo, que vai impulsionar o seu negócio, a sua empresa ou a sua prestação de serviço. Marcos. E o videocast Venda Nova é justamente para isso, para trazer essas pessoas que realmente têm uma história, têm uma relação bacana com Venda Nova. Poxa, tenho 50 anos de Venda Nova, 50 anos de Venda Nova. Assim, sou apaixonado. Eu fiz minha vida profissional, social, econômica aqui em Venda Nova. Então, o meu carinho, o meu amor por Venda Nova é grande. Então é por isso que nós estamos aqui trabalhando com a emissora da TV Venda Nova para levar o que tem de melhor da nossa querida regional para o resto do mundo. E se você não quiser, não puder ser o nosso parceiro, patrocinadores, se inscreva lá no YouTube. Pelo menos no YouTube a gente vai tentar monetizar o canal para a gente manter a TV Venda Nova com esses custos que a gente tem, os custos financeiros, para continuar com esse trabalho que a gente está fazendo aqui. A TV Venda Nova está aqui e se você quiser conhecer realmente o nosso trabalho, siga a gente lá no canal do Instagram, do YouTube e Facebook. Guilherme, eu quero te agradecer a sua presença, tá? Chegando à etapa final aí do nosso videocast. E foi um papo bacana, um papo sadio, um papo muito esclarecedor, né, doutor Marcos? Foi uma verdadeira aula, viu? Parabéns. E eu quero que você mande aí um recadinho aí para os nossos telespectadores da TV Venda Nova, que ficou com a gente até agora. Então, meu povo de Venda Nova, né? O recado principal segue primeiro, como foi, para não tornar repetir, mas vou fortalecer essa ideia. Segue todos nós no Instagram, no Facebook, no YouTube. Faz o like, compartilhe, né? Por quê? Porque o objetivo da TV Venda Nova é dar voz, é mostrar o quanto é importante a interpessoalidade, ainda que seja via televisão. E web, né? Porque é pela web que vai rodar o mundo todo e mais rápido. Então, eu fico o convite aí, faço o convite de vocês para todos que puderem, opinem, né, sobre os assuntos que podem vir e futuramente, como o nosso presidente falou, né, o Marcos, que em breve teremos programações mais reativas, funcionais e participativas, né? E aí, quando surgir várias situações boas,
e a gente vai poder trabalhar junto. Convido vocês, agradeço demais a região de Venda Nova por ter me acolhido quando cheguei aqui mais novo, e agradeço vocês também pelo convite, pela oportunidade de explanar, né, um pouco do que é educação física, da necessidade, da importância dela para nós e qualquer indivíduo. Agradeço demais por explanar também sobre a importância da segurança privada, que tem muita coisa acontecendo boas, algumas delas, ainda outra coisa, só frisando rapidinho, Sim. o único órgão jurídico que pode defender hoje, na atualidade, o vigilante, ainda é o sindicato. Tá? Eu não estou fazendo politicagem. Eu sou um cara que eu sou bem direto e reto. Então, por mais que temos uma perspectiva aí do Conselho Federal passar, né, é importante demais para agregar valor, mas ainda que você não goste, eu não estou defendendo o sindicato, mas juridicamente falando, o que representa, juridicamente falando, a categoria de vigilante no Brasil todo ainda são os sindicatos. Se o Conselho Federal passar, nada contra, eu desejo que passe, porque tem muitas normativas bacanas, né? Mas lembrando que tudo que vier novo, que a gente não valorizar a base, vai ser janela de avião. A nossa sociedade precisa de deixar de viver na fantasia e pôr na prática. É o que nós estamos fazendo aqui, trazendo a esclarecimento e quebrando alguns estigmatismos para levar para vocês saúde mental em primeiro lugar e criando uma chavezinha de beliscão para vocês começar a valorizar quem são vocês mesmos. Se vocês ainda não sabem, ou sabem, mas sabem pouco, busca se conhecer. E aí nós não vamos ficar refém do sistema, que é a questão principal nossa das informações. Beleza? Deus abençoe. Só deixando um gancho, convido vocês aí no Centro Cultural de Venda Nova, quarta e sexta, aulas de capoeira com professor e mestre, né? Jabuti. Né? Um abraço, Jabuti. E instrutor linguiça, mais os outros lá que eu não lembro não, mas meus fortes abraços para todos. Está aberto a todas as pessoas com deficiência física, talvez até intelectual, porque é uma demanda que a gente não tem ainda, mas eu crio essa porta aí para que vocês abram. O mestre vai me chamar na roda para pagar o pecado aí que eu estou divulgando isso, mas é para o bem. É para mostrar que a capoeira também faz bem para a saúde. Sim. E é uma arte marcial tanto quanto. Embora nós brasileiros abraçamos ela, adotamos ela como arte nossa, não é nossa, mas abraçamos como nossa, e aí o objetivo dela é levar saúde também. Então deixo o convite para vocês, agradeço a todos, segue nós no Instagram, Professor Guilherme Blade 2, e no YouTube, em breve nós vamos estar aí mais também, sempre combatendo as violências contra criança, buscando a valorização e respeito em todas as situações. Estupro de vulnerável, combate a sequestro, essas questões que mais acontecem hoje em dia, está em Brasília se discutindo muito isso hoje, né? Mas eu creio que não é só lá. A nossa casa é vizinho de uma outra casa. E muitas das vezes é vizinho de um outro problema social como esse que estão reportando hoje na internet. Só para frisar, é importante demais que nós temos um olhar mais aberto e apto a ajudar as pessoas. Não precisa de denunciar dando nomes. Denuncie autonomamente. Então, Deus abençoe vocês. Agradeço demais a TV Venda Nova pela oportunidade. Estou aberto aí às outras oportunidades que surgirem para a gente estar aprimorando mais, aprendendo mais, agregando valor na nossa vida, como sempre. Não é só um professor falando porque quer impor o conhecimento, mas é o professor explanando algo que o conhecimento é uma via de mão dupla. Eu questiono, eu sou questionado. Eu indico, eu sou indicado. E aí, agregar valor a crescer. Agradeço a oportunidade aí. Deus abençoe vocês todos. Amém. Doutor Marcos, obrigado pela sua presença, pela sua participação de hoje. E eu quero dizer para vocês aí, telespectadores da TV Venda Nova, que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e fique atento aí para os nossos próximos videocasts, que será também um sucesso. Boa noite e fique com Deus.